Esse canal foi monetizado em menos de 3 meses, com só 3 vídeos postados, sem viral, sem shorts e sem a trabalheira de postar todo santo dia. E agora eu vou te mostrar como você pode fazer isso também. Esse vídeo aqui vai ser dividido em 3 partes. A primeira é a minha história sobre como eu consegui monetizar esse canal em 3 meses e as lições que eu tirei dessa trajetória toda. A segunda são os conselhos práticos que realmente fazem a diferença. Não são esses conselhos genéricos que você vê em todo o canal. E a última parte, que é a parte de maior valor nesse vídeo, na minha opinião, é um passo a passo prático para você aplicar assim que fechar esse vídeo. Então elimine todas as suas distrações e pegue um papel e caneta, porque se você quer mesmo crescer um canal um dia, eu te garanto que você vai querer anotar muita coisa desse vídeo. Além disso, no primeiro comentário desse vídeo tá o acesso à aula mais importante que eu já fiz, onde eu te ensino a psicologia da atenção, uma técnica que eu aprendi estudando o maior youtuber do mundo. E sem dúvidas ela foi a principal razão de eu ter crescido esse canal aqui tão rápido e fazer uma boa renda com os meus vídeos também. É só clicar no link do primeiro comentário fixado e você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Manda uma mensagem lá pra mim e espera um pouquinho que eu já te respondo mandando a aula, fechou? Eu comecei no YouTube cedo, com 12 anos de idade, e como toda criança eu queria um dia conseguir viver disso. Meu primeiro canal foi um canal de gameplay de Minecraft. Acho que isso é um evento canônico na vida de todos. Eu nem me importava com a qualidade, com o roteiro, com a edição, tudo que eu queria era postar os meus vídeos jogando aqui no YouTube. E surpreendentemente começou a dar certo. Aos poucos os meus vídeos, depois de alguns meses, começaram a pegar 200 e até 300 views. Mas nesse canal eu cometi um erro que simplesmente destruiu ele. Na época existiam aquelas lives de troca-troca de inscritos, onde você se inscrevia no canal da pessoa em troca dela se inscrever no seu canal também. E eu vi uma oportunidade de crescer rápido fazendo isso, e na minha cabeça fazia total sentido. Além disso, eu lembro de ter divulgado meu vídeo para amigos e familiares assistirem também. Você que já é um pouco mais entendido sobre o YouTube, sabe que isso foi um erro enorme, porque como tinha muitas pessoas com interesses diferentes entrando no canal, o algoritmo não sabia mais para quem recomendar. O resultado disso foi que o canal morreu e voltou a pegar quase nada de views. E daí veio a primeira lição: deixe o YouTube te divulgar. Então, depois de desistir desse canal, se passaram um ano sem eu querer saber de YouTube, até que aquele desejo voltou. Você que quer ser um criador de conteúdo, sabe como é, a gente pode desistir por um tempo, mas essa vontade de criar sempre acaba voltando. E eu vou te contar um segredo, cara. Mesmo que você desista agora do seu canal, vai sentir essa vontade de surgir de novo. Pode ser daqui um mês ou daqui um ano, mas pode ter certeza, ela vai voltar. Então eu comecei a postar nesse novo canal, mas sem divulgar os vídeos. E ele teve o mesmo desempenho do último canal, só que em metade do tempo, cara. Depois de mais ou menos um ano e pouco postando, eu desisti mais uma vez, porque não via perspectiva de crescimento. Mas eu aprendi algo nele que mudou muita coisa. Eu entendi que o YouTube não era só sobre criar um conteúdo que eu gosto. Eu precisava estudar, precisava de estratégia. E se eu quisesse mesmo dar certo, tinha 2 caminhos possíveis. Ou eu apostava na sorte ou na inteligência e estratégia. Após alguns meses veio a época do fique em casa. Você sabe bem qual é. E eu voltei a ter muito tempo livre, já que não ia mais para a escola. E esse desejo voltou. Por isso eu criei o meu terceiro canal. E ele foi o último canal antes do Calvin. Ele era um canal de humor bem duvidoso. Minhas inspirações eram o Orochinho e o Léo Lins. Então dá pra saber que não saía coisa boa de lá. Dessa vez eu sabia que precisava estudar muito para ter resultados, e foi aí que eu comecei a aprender melhor sobre as métricas e as skills que eu precisaria para fazer um canal dar certo: escrita de roteiro, edição de vídeo e design de thumbnail. A questão é que esse foi o canal que eu cheguei mais perto de dar certo. Eu não divulguei meu canal, eu comecei a estudar mais sobre YouTube, e por isso eu tive vídeos com até 1000 visualizações, mas ele não ia pra frente depois de 9 meses e eu acabei desistindo cedo demais desse canal, cara. Mas foi dele que veio uma das lições mais importantes para o crescimento do canal Calvin, que é: conte uma história no seu vídeo, porque esse é o segredo para ter uma boa retenção. Você precisa intercalar entre entrega de valor e uma boa história. Inclusive, se você quiser entender mais profundamente sobre essa parte da história que eu te contei, e principalmente uma explicação mais profunda sobre cada uma dessas lições, eu tenho um vídeo chamado 3 lições de 3 canais fracassados aqui nesse canal, e é onde eu explico melhor isso tudo. Desde que eu parei com o meu terceiro canal, eu continuei estudando sobre YouTube, porque
sabia que em algum momento da vida eu teria um canal e viveria disso, só não sabia quando. Mas até que chegou as férias de meio de ano do meu último ano da escola, e isso foi uns 2 anos depois. Quando essas férias chegaram, meio que ativou aquele estalo na minha mente, aquela urgência, é agora ou nunca. Porque assim que eu terminasse a escola, eu iria entrar em um emprego pra ajudar em casa. Então senti que aquele era o melhor momento pra começar e que precisava monetizar nesse mesmo ano. Eu criei um vídeo muito bem feito, mas não pegou nenhuma view. Criei mais 2 vídeos naquele mês e pegaram 8 e 12 visualizações. O mês já estava acabando e assim que eu terminasse, eu ia voltar pro ensino integral da escola, o que tomaria todo o tempo do meu dia. Mas aí eu lembrei de um estudo que eu tinha feito sobre título e thumbnail. Enquanto eu falo isso pra você, eu tenho uns flashbacks de eu indo revirar as páginas do meu caderno desesperadamente atrás desse estudo, com medo de ter perdido ele. E quando eu finalmente encontrei, o ouro tava lá. Então eu fui em um desses 3 vídeos que eu tinha postado e mudei a thumbnail e o título dele. O título eu mudei de "Fiquei um mês obcecado por aprender inglês" pra um que tava dando certo no momento, que era "Tentei aprender inglês do zero", e a thumb com um apelo à transição do dia 1 ao dia 10. Eu fui dormir com uma mistura de ansiedade e preocupação, porque eu sabia que quando as aulas voltassem, eu não teria tanto tempo pra investir nesse projeto. Mas quando eu acordei e abri o Analytics do canal pela manhã, como eu sempre faço, o vídeo tinha explodido. Foram 5.000 inscritos naquele mês. Os outros 2 vídeos pegando visualizações a rodo. Foi ali que eu comecei a entender a psicologia da atenção. E desde então foram 2 anos estudando e aprimorando, pra não só pegar views com o canal, mas também conseguir viver disso como eu vivo hoje. Agora eu vou te passar alguns dos principais conselhos que eu aprendi nesse meio tempo e que fizeram toda a diferença na minha carreira como criador de conteúdo. E eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua jornada também. Ah, mas antes, falando rapidamente do patrocinador desse vídeo, que sou eu mesmo. Se você quiser a minha ajuda de forma mais personalizada para crescer o seu canal e monetizar os seus vídeos, dá uma olhada no primeiro link da descrição. Eu te garanto que você vai cortar anos de tentativa e erro até crescer o seu canal e ganhar grana com seus vídeos, tá bom? Dá uma olhada lá. Recentemente eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal perguntando quantos vídeos vocês tinham postado, e a maioria das pessoas ainda não criou nem sequer um vídeo pro canal. Quando você vive em um mundo competitivo como o nosso, uma das habilidades mais importantes para desenvolver é a velocidade. Velocidade para aprender, para testar, para ajustar e crescer antes dos outros. Por isso o primeiro conselho que eu quero te dar aqui nem é exatamente uma técnica de edição, roteiro ou algoritmo. É mais uma estrutura mental que eu uso com todos os meus alunos, tanto para colocar vários canais no ar com rapidez, quanto para transformar um canal em uma fonte de renda antes mesmo de bater os requisitos da monetização do YouTube. Eu chamo isso de ciclo da criação acelerada, e ele acontece em 3 passos simples, sempre nessa ordem aqui. O primeiro é postar sem perfeição. Seu primeiro vídeo não precisa ser bom, ele só precisa existir. Você só consegue aprender como o YouTube realmente funciona quando você começa a postar de verdade. Afinal, é impossível melhorar algo que não existe. Por isso é importante você esquecer esse perfeccionismo seu, pegar todos esses seus rascunhos de vídeo que você tem e terminar eles logo para postar o quanto antes, porque é aí que você vai ver o que chama atenção, o que engaja e o que trava a retenção. Ficar só estudando dá uma falsa sensação de progresso. É confortável, mas não tira você do lugar. O passo 2 é observar sem apego. Assim que o seu vídeo estiver no ar, vem a parte mais importante. Você tem que olhar os dados com frieza. Você tem que pensar que não é o seu conteúdo. Você é um cientista por trás dele. Repara no título, na thumb, na retenção e nos comentários. Onde a audiência clica, onde ela sai, o que chamou a atenção de verdade dessas pessoas. O próprio YouTube te entrega todas essas respostas dentro do YouTube Studio. Você só precisa estar disposto a ver e aceitar o que precisa ser feito para melhorar. E o último ponto é decidir se você vai trocar ou repetir. Quando você tem esses dados em mãos, você vai fazer o que a maioria tem medo, que é mudar rápido. Você pode trocar algo que deu errado, melhora o gancho, troca a thumb, encurta um trecho, muda um tema. A ideia é que cada vídeo novo seja uma tentativa mais afiada e mais estratégica. Ou você pode só repetir aquilo que deu certo. Enquanto a maioria vai ter medo de postar o primeiro vídeo, porque tá tentando acertar em cheio logo de primeira, você vai aprendendo 10 vezes mais rápido porque você posta, observa e decide com muito mais velocidade, cara. E esse é o ciclo da criação acelerada. É algo bem simples, mas extremamente roubado. Porque a verdade
verdade é que ninguém vira um bom criador de conteúdo só estudando no papel. Você se torna um bom criador criando. E quanto mais rápido você entrar nesse ciclo, mais rápido você vai começar a transformar o seu canal em algo que realmente gera resultado. Quando a gente pensa em viralizar no YouTube, é comum imaginar que isso acontece do nada, como se fosse uma espécie de sorte ou mágica reservada só pra quem já tem milhares de inscritos. Em alguns casos até é sorte, mas na maioria, ideias virais seguem um padrão. E quando você entende esse padrão, começa a criar vídeos com muito mais chances de estourar. O que eu aprendi nesse tempo foi o seguinte: uma boa ideia viral normalmente junta duas coisas. Ela parece maluca demais pra ser verdade e fala de um assunto que é muito pesquisado ou muito recomendado pelo YouTube. Então vamos lá, a primeira parte é criar algo que chame a atenção logo de cara. Um título que faz a pessoa pensar, mano, isso não pode ser real, mas se for real eu preciso ver agora. Pode ser uma história absurda, um experimento, um desafio extremo ou até uma promessa ousada. Algo que quebre a expectativa e gere curiosidade. Vídeos que viralizam quase sempre têm esse efeito de choque misturado com curiosidade. E a segunda parte é você usar essa ideia dentro de um tema que já tá sendo muito pesquisado ou recomendado pelo YouTube. Porque não adianta nada você ter uma ideia incrível se ninguém estiver procurando por aquilo. E foi exatamente isso que eu fiz no vídeo que mais estourou no meu canal. Na época, os vídeos no estilo 100 dias fazendo tal coisa estavam muito em alta. E era o tipo de conteúdo que o algoritmo já entendia e já recomendava. Além disso, as pessoas já estavam clicando com vontade nesse tipo de vídeo. Então eu pensei, como eu posso usar essa mesma estrutura com a minha personalidade? Foi aí que surgiu, tentei aprender inglês do zero. Mas ao invés de colocar 100 dias, eu coloquei na thumb que seriam só 10 dias. Ou seja, eu peguei um formato que já estava em alta, que é esse aprendizado mais desafio de tempo, adicionei um gancho muito louco, que seria só em 10 dias, e encaixei tudo isso em um tema que muita gente busca, que é aprender inglês. A combinação funcionou e o vídeo deu muito certo. Você pode aplicar essa lógica em qualquer nicho. Pega um assunto que as pessoas já estão pesquisando ou assistem muito, cria uma ideia dentro desse tema que pareça ousada, absurda ou até mesmo impossível. Usa o título e a thumbnail para deixar isso claro logo de cara. Fazendo isso, você para de depender de criatividade aleatória e começa a ter um método de gerar ideias com potencial viral de forma consistente. Porque no fim das contas, a viralização não é mágica, é psicologia da atenção. E isso qualquer criador comprometido consegue aprender. Quando um vídeo seu viraliza, é muito comum se empolgar, dá aquela vontade de repetir a fórmula sempre. Mas aqui vai um conselho muito importante, presta atenção nisso. Nem todo vídeo seu precisa ser viral. O vídeo viral é uma isca, ele atrai os curiosos e chama a atenção. Mas o que transforma esses curiosos em seguidores fiéis e o seu canal em um negócio de verdade é o que vem depois disso. Então você precisa de vídeos que nutrem essa base, conteúdos que fazem quem chegou pensar, beleza, esse cara aqui tem algo de diferente e eu quero ver mais do conteúdo dele. No começo do canal, tudo bem focar só nos vídeos topo de funil, que pegam muita gente, mas à medida que o público vai chegando, você precisa mostrar profundidade no conteúdo que você tá ensinando para as pessoas, que você tá passando ali para as pessoas. Mostrar quem você é, o que você acredita e como você pensa. E para fazer isso, existe uma sacada que pouca gente fala aqui no YouTube. Conhecer o seu mercado e identificar o que tá faltando nele. No meu caso, por exemplo, eu percebi que a maioria dos canais sobre YouTube enfeitava demais o conteúdo. Tudo era muito técnico, cheio de teoria, e isso afasta quem tá começando. Então surgiram canais como o YouTube Sem Mimimi, com uma pegada mais direta, mais prática. E eu segui outro caminho. Eu comecei a usar histórias, humor e compartilhar minha jornada de forma mais leve e próxima de quem tá assistindo. Isso me ajudou a me conectar com um público de verdade, e é assim que constrói uma audiência fiel. E por que tudo isso que eu tô te falando importa? Por que é muito mais importante você fazer isso do que só ficar jogando um monte de vídeo viral? Porque é justamente essa audiência fiel que vai gerar receita de verdade por trás do seu canal. São essas pessoas que vão comprar os seus produtos, são essas pessoas que vão entrar na sua mentoria, e são essas pessoas que vão compartilhar o seu conteúdo e comentar em todo o santo vídeo. Para resumir todo esse conselho em uma única frase: viralizar chama a atenção, mas é a conexão que mantém o seu canal vivo.
Esse parece um conselho bem simples, mas essa escolha pode ser a diferença entre um canal que cresce e se sustenta e um canal que vira só um hobby frustrante. Sim, você precisa gostar do tema. Falar sobre algo que você odeia é a receita perfeita para desistir na metade do caminho, mas só gostar não é o suficiente, porque no fim do dia o seu canal também precisa pagar suas contas, precisa atrair um público que valoriza o que você entrega, que investe tempo, atenção e sim, eventualmente também invista dinheiro nas soluções que você tem para oferecer. Tem gente que ama falar de anime, por exemplo, mas depois descobre que o público que consome esse tipo de conteúdo é muito mais difícil de monetizar. Então a monetização inicial vira uma frustração, porque o canal cresce, mas não rende tanto quanto ele gostaria. Por outro lado, tem quem escolhe um nicho só porque dá dinheiro, mas sem nenhum interesse real. E aí o conteúdo fica forçado, a pessoa se sabota e o público percebe tudo isso. O ideal é um meio termo, um nicho que você realmente gosta, mas que também tem potencial para virar um negócio. Algo que você faria só por paixão, mas que com uma estratégia correta também pode transformar essa paixão em uma fonte de renda. Para você identificar de forma prática esse tipo de nicho, é só você ver se tem canais pequenos com menos de 50 mil inscritos já sobrevivendo desse nicho. É muito fácil cair na armadilha de pensar só em você mesmo quando tá criando conteúdo. Você quer crescer, quer ser reconhecido, quer ganhar dinheiro com isso. Tudo bem, todo mundo tem esses desejos, mas se você pensa só nessa parte, o vídeo acaba ficando mais sobre você e menos sobre quem tá do outro lado da tela. E o público sente isso, cara. Quando você cria esperando aplauso, em vez de criar pra servir as pessoas, o conteúdo muda de energia. Você pode até tentar impressionar com cortes rápidos, frases de efeito e uma ótima edição. Mas se a pessoa não se sentir entendida, ela não vai ficar. Pensa assim, criar um vídeo no YouTube é como acender uma fogueira no meio de uma floresta. Se você acende só pra você se aquecer, ela vai queimar rápido, só o suficiente pra você sentir um pouco de calor. Mas se você acende pensando nas pessoas que estão ao seu redor, que estão com frio e precisam de luz, ou seja, precisam de direção, você acaba cuidando muito melhor da fogueira. Você escolhe bem a lenha, protege do vento e mantém acesa por muito mais tempo. A fogueira que aquece só você apaga rápido. Já a que aquece os outros vira um ponto de encontro, vira uma história e vira um laço. O seu vídeo é essa fogueira, você pode usar para alimentar o seu próprio ego ou pode usar para reunir uma comunidade em volta da sua mensagem. Se você entrega valor de verdade, sabe, algo que resolve, inspira ou ensina, algo relevante para as pessoas, o público sente, se conecta e volta para consumir mais vídeos. Então, antes de gravar qualquer vídeo, se pergunta: o que essa pessoa precisa ouvir hoje? Que problema ela tem que eu posso ajudar a resolver? Se ela só assistir esse vídeo, já vai sair bem melhor do que quando ela entrou. Essa mudança de foco de como eu viralizo para como eu ajudo a pessoa é o que transforma um vídeo comum em um conteúdo realmente memorável. Porque tem pessoas que precisam do seu conteúdo, seja para aprender alguma coisa importante na vida delas ou para relaxar a mente depois de um dia extremamente cansativo. E se você entregar isso, elas vão ficar tão agradecidas que vai ser impossível não se inscreverem no seu canal. Esses conselhos podem economizar meses da sua vida tentando acertar no escuro, mas só vão funcionar se você souber o que fazer com eles. Então agora eu vou te mostrar um passo a passo prático para você fazer assim que fechar esse vídeo. Então vamos lá, para explicar esse passo a passo que eu vou passar para vocês, eu fiz aqui um framework que eu vou usar como mapa para entregar esse valor para vocês, certo? Então a primeira parte é a direção. Dentro da direção, a gente precisa encontrar o nicho que você vai falar. Lembrando que o nicho deve seguir não só o que você gosta de falar, mas também algo que seja possível viver disso, né? E daqui a pouco eu falo como você vai analisar se é possível ou não. Então, para decidir o nicho perfeito para você, a gente vai usar o método PMA, Paixão, Mercado, Aptidão. Caso você já tenha buscado por vocação de carreira, como encontrar a carreira perfeita para você trabalhar no futuro, provavelmente você já viu esse método aqui, tá? Mas aqui eu vou adaptar ele para criação de conteúdo e pro empreendedorismo digital. Começando por paixão, ela é bem autoexplicativa. É basicamente o que você gosta mesmo de fazer, né? Então, por exemplo, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de história, eu gosto de estudar história, eu gosto de
de matemática, eu gosto de vendas, eu gosto de aprender inglês, etc, etc. Então, nesse primeiro passo, você pega e escreve 5 ideias de coisas que você gosta de fazer. Depois disso, a gente vai fazer uma espécie de mata-mata de ideias para descobrir qual é a melhor, porque você vai perceber que algumas dessas ideias de coisas que você gosta de fazer, elas também vão ser boas pro mercado e você também vai ter aptidão. E esse é o ideal, a gente escolheu uma que se encaixa nessas 3 categorias aqui. Partindo para mercado. Aqui é basicamente para você saber se é possível você viver desse nicho que você quer. E como que a gente vai fazer isso adaptado para criação de conteúdo? Basicamente, cara, você vai procurar no YouTube para ver se você encontra algum canal pequeno, tá? Menos de 50 mil inscritos, que tá vivendo desse nicho. Porque, querendo ou não, se o seu canal é muito, muito grande, não importa o nicho que você tá, você vai conseguir viver dele. Para pensar um nicho de games mesmo. Pessoas como Alan Zoca, Selbit, esse pessoal gigantesco da plataforma, eles vivem de canal de games, né? Mas isso é porque eles são muito relevantes no YouTube. Então, se você encontrar algum canal de games pequeno que esteja vivendo do canal, então você pode copiar o método dele. Como que ele tá fazendo? Provavelmente não é só de AdSense. Ele tá com algum tipo de receita por fora. E se você conseguir copiar isso, você também consegue viver de games. Entendeu? Então, você procura dentro do seu nicho algum canal pequeno com menos de 50 mil inscritos que esteja vivendo desse nicho. Eu mesmo, quando fui decidir qual que seria o nicho do meu canal, né? Porque, querendo ou não, até o início desse ano, de 2025, o meu canal ele era muito dividido. Eu falava de inglês, de Bitcoin, de YouTube, de crescer negócios online, etc. Então eu fiz esse estudo aqui e eu percebi que o nicho de YouTube tinha vários canais pequenos que já viviam disso. Então eu escolhi esse nicho, foquei nesse nicho e hoje eu ganho bastante para viver só do meu canal com esse nicho, mesmo tendo um canal pequeno, entende? Então faz isso também. O mesmo método que eu usei pra mim, eu tô passando aqui pra você e vai ser muito útil pra você. Então, dessas ideias que você gosta, né, que você tem a paixão, você joga aqui pra essa peneira do mercado também, pra ver se tem algum canal pequeno vivendo disso, porque se tiver, é uma bandeira verde pra você. E o próximo ponto é aptidão, que é basicamente a sua habilidade com aquele nicho. Tem pessoas que são muito boas em história, pessoas que são muito boas em matemática, pessoas que são muito boas em marketing, em aprender uma língua nova. Eu mesmo tenho muita dificuldade para aprender uma nova língua, mas eu sou muito bom para aprender marketing, por exemplo. E isso geralmente vem de decisões passadas suas, seja na sua infância, seja na sua adolescência. Eu mesmo na adolescência ficava vendo aqueles monte de livro estilo do Primo Rico, sabe? Que fala de negócios, empresas feitas para vencer, a via expressa dos milionários, pai rico e pai pobre. Eu devorava milhares desses livros aí. Nossa, milhares é um exagero, né? Eu lia dezenas e dezenas desses livros aí na minha adolescência. Por causa disso, eu desenvolvi uma certa aptidão para falar desse tipo de assunto que eu falo hoje em dia aqui no meu canal, certo? Agora, o próximo passo, depois de você ter definido o seu nicho e já ter uma direção clara para seguir, é a busca. Busca do quê? Por que esse é o nome? É a busca do mercado, né? Pra gente analisar e fazer um estudo mesmo de mercado pro seu canal, para você não entrar com os olhos vendados, digamos assim. E para isso, você vai encontrar 5 canais dentro do seu nicho. Lembrando, é interessante você pegar um desses canais pequenos que já sobrevivem desse nicho, mesmo tendo poucas visualizações, poucos inscritos, ok? E depois você pode pegar também os canais mais grandes do nicho, etc. Então você pega 5 canais que te interessam de alguma forma dentro desse nicho e você vai na parte de em alta, ou seja, nos vídeos mais vistos dele. Por exemplo, eu tava vendo um vídeo aqui do Nathan. Você vem aqui em vídeos em alta e você vê os vídeos que estão em alta. Desses vídeos aqui em alta, você vai pegar 5 ideias de conteúdo. Você não vai copiar o título e a thumb do cara. Você só vai pegar a ideia do vídeo e pensar em uma forma de expressar isso, ok? Se você fazer esse processo de pegar 5 ideias de 5 canais, no final você vai ter 25 ideias de vídeo com um potencial muito grande, porque já foi validado. Então, esse problema que provavelmente você passa, se você está começando o canal agora, de não ter ideia do que falar, vai ser resolvido nesse exato momento aqui, tá? O que é
ótimo pra gente. Beleza, você já tem a direção, você já fez um estudo de mercado e sabe as ideias de vídeo que você vai fazer. Agora, como que você vai criar o conteúdo de fato? E é aqui que eu vou te ajudar mais ainda, porque eu tenho uma playlist de vídeos aqui dentro do meu canal mesmo, que é como se fosse um curso gratuito pra você. Ela vai te ensinar tanto a escrever bons roteiros, fazer thumbnails, monetizar o seu canal fora o AdSense, ou seja, venda de produtos, etc. Tudo isso tem aqui no meu canal e eu fiz uma playlist especial para quem tá assistindo esse vídeo até agora. Então no final desse vídeo aqui eu vou deixar essa playlist para você olhar e estudar ela, perfeito? Então dentro do passo a passo, depois de você pegar as 25 ideias, o terceiro passo é você assistir essa playlist para você aprender de forma gratuita como você consegue criar um bom conteúdo, um conteúdo que gera uma audiência que se conecta com a sua mensagem e compra os produtos que você oferecer, tá bom? Vai estar na tela final desse vídeo aqui. E por fim, o último passo é você entrar no ciclo da criação acelerada que eu falei mais cedo, que é postar, observar e decidir. Você fazendo isso aqui, tá? Você já tem um plano passo a passo de como crescer um canal, como escolher o seu nicho e tudo mais. E eu acredito que isso aqui é um valor imenso que eu tô entregando pra você, algo que eu queria muito que entregassem pra mim quando eu tava começando. Então, cara, a única coisa que eu te peço é que você coloque isso de fato em prática, que você realmente cresça o seu canal, porque só assistir um monte de vídeos não vai te levar a lugar nenhum. Então, por favor, aplique esse passo a passo logo quando fechar esse vídeo aqui. Então, depois de entender como eu monetizei em 3 meses, ter em mãos 5 dos principais conselhos que me trouxeram até aqui e esse passo a passo no final, você tem toda a direção que precisa para criar e crescer o seu canal. Aqui na tela final, como eu prometi, tem uma playlist que vai te ensinar como criar os seus conteúdos, com potencial de viralizar. Caso você já tenha visto, a chance de você ter esquecido de informações importantes é alta, então salva ele para ver de novo depois. Muito obrigado pela sua atenção, ela vale ouro para mim e eu espero ter demonstrado isso com o meu conteúdo. Tchau!